demais. Se liga aí. Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Essa semana nós entramos na série das 7 igrejas do Apocalipse e vamos aprender com a Palavra de Deus o que significa as Escrituras. Mais importante do que uma mensagem que possa animar o nosso ser, é a palavra que nos dá crescimento, é a palavra que nos dá estrutura, a palavra que nos dá conhecimento. Certa vez Deus disse através da boca do profeta: o povo perece por falta de conhecimento. No tempo onde o profeta Oséias profetizou, o povo de Israel estava disperso, estava se sentindo destruído, mas porque eles não conheciam a palavra de Deus, eles não sabiam quem Deus era e aquilo que Deus já tinha feito pelo povo de Israel. Eles não sabiam que eram amados e que estavam debaixo de uma aliança eterna, porque Deus jamais quebra os seus pactos que ele faz com o homem. Deus fez um pacto com Abraão e com a sua descendência. Deus fez um pacto com Davi, com o rei Davi e com a sua descendência. E Deus, ele não falha em suas promessas. Então, quando nós estamos aqui estudando e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, é importante nós entendermos, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz, mas ela só faz diferença na vida daquelas pessoas que estão com a mente aberta para poder recebê-la. Quando eu fecho a minha mente para a palavra de Deus, ela pode ser a palavra mais ministrada, mais bem ministrada, mais poderosa, de mais vida, mas se a minha mente estiver fechada, não vai fazer diferença, porque a palavra de Deus, ela deve ser acatada, recebida. Quando Deus disse no início da criação: haja terra, produza animais, terra, produza plantas, a terra obedeceu imediatamente, porque o poder está na palavra de Deus. Mas quando esse poder ele não é recebido a quem ele é enviado, não adianta nada. Mas quando quem recebe a palavra de Deus fala amém, eu quero, eu recebo, essa palavra ela traz à existência coisas que não existem, ela transforma a situação daquele que toma posse da palavra. Eu aprendi uma coisa na minha vida e hoje eu tenho vivido isso. Todas as vezes que eu ouço uma ministração, seja pelo YouTube, seja na igreja, seja que chegou a mim pela rede social, quando eu ouço a palavra, eu falo, uau, eu recebo essa palavra, porque eu sei que foi Deus colocando essa palavra diante de mim. E quando eu tomo posse da palavra, eu começo a ver na minha vida as coisas acontecerem. Eu começo a ver o sobrenatural de Deus acontecer na minha vida, porque a palavra traz vida. Gente, a palavra é Jesus. Deus fez tudo dizendo, Deus fez tudo falando. Ele disse, haja. E os receptores da palavra de Deus, aqueles que receberam a palavra de Deus, eles receberam o fruto, o benefício do poder dessa palavra. Então, enquanto estamos estudando aqui sobre as cartas da igreja de Apocalipse, vamos aprender que Deus trabalhou com aquela igreja naquele tempo, porque essa palavra foi direcionada para pessoas reais. Enquanto João estava preso na ilha de Pátimos, essas mensagens, essas cartas que Jesus mandou ele escrever às igrejas da Ásia Menor, eram igrejas reais, pessoas reais, estava tratando assuntos reais, eram como se fossem profecias, eram profecias mesmo, eram palavras proféticas, mas como o João estava preso, ele escreveu essas palavras, essa mensagem de Jesus para aquelas igrejas por carta. E hoje, Deus trata conosco, Deus ensina. O Espírito Santo nos ensina hoje através dessa palavra. Hoje nós vamos entrar aqui na terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo era a capital da Ásia Menor. Era uma província rica, era uma cidade rica, uma cidade onde tinha muita prosperidade, porque todas as cidades praticamente da Ásia Menor ali eram boas cidades, e a cidade de Pérgamo era praticamente a capital do Império Romano ali naquele tempo, e dentro da cidade, a cidade de Pérgamo era onde habitava ali o templo da deusa Atena, e nós vamos entender por que eu estou falando essa questão da deusa Atena ser a deusa que era venerada ali pela cidade de Pérgamo. Vamos ler aqui o versículo 12. Jesus diz: escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 gumes.
Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Então nós vamos entender aqui. Primeiro, Jesus se apresenta àquela igreja dizendo: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é a espada afiada de 2 gumes? Está escrito lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada de 2 gumes. Então Jesus estava dizendo para a igreja de Pérgamo: eu tenho na minha boca, na pronúncia da minha palavra, uma espada que corta de todos os lados. Eu conheço vocês, eu sei aonde vocês vivem na cidade aonde está o trono de Satanás. Aí entra o fato histórico de que aquela cidade era onde estava o templo da grande deusa Atenas. Então havia muita adoração a Atenas ali, e Jesus disse que mesmo diante da idolatria daquela cidade, o povo, a igreja de Pérgamo, permanecia fiel. A igreja de Pérgamo não recusava a fé, eles não negaram o nome de Jesus, mesmo sendo oprimidos pelos adoradores da deusa Atena. Jesus disse, mesmo quando eles mataram Antipas era um discípulo de Jesus, era um servo de Deus que morava naquela cidade, e ele era uma fiel testemunha de Cristo. Ele era apaixonado pela mensagem das boas novas, ele era um anunciador do evangelho de Jesus naquela cidade chamada Pérgamo. Mas eles mataram ele por causa do seu testemunho, mataram ele por causa do testemunho de Jesus, por causa da sua fidelidade. Mataram ele em Pérgamo, a cidade aonde Deus volta a falar, aonde Satanás habita, que era um lugar de adoração, de muita idolatria. E aí nós vamos dizer que mesmo, a palavra vai continuar dizendo, que mesmo diante de tanta idolatria, de tanta oposição, até mesmo diante da morte do líder deles, o Antipas, essa igreja ainda permaneceu fiel, não negou o nome de Jesus. Mas Jesus vai dizer no versículo 14, contudo eu tenho algo contra vocês. Estou contando para vocês o fato histórico. Eu tenho algo contra vocês, algumas queixas. Vocês toleram as pessoas que ensinam um ensino igual de Balaão, que mostrou a Balaque a fazer o povo de Israel tropeçar. Ele instigou o povo a comer alimento sacrificado aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês os que seguem o ensino dos nicolaítas, que era uma seita, que ensinava a Bíblia de forma diferente. E hoje o que nós vemos? A igreja de Pérgamo, apesar de se manter fiel ao nome de Jesus, era uma igreja que tolerava ensinamentos contrários à palavra de Deus. E é aí que agora eu quero pegar para mim, para você hoje, que a igreja é eu e você, nós somos a igreja, tá? Não estou falando de instituição nenhuma aqui, eu estou falando de pessoas, eu e você somos a igreja de Jesus, e nós temos que tomar cuidado, porque em dias como hoje, que nós estamos vivendo, existem muitas coisas que vão tentar nos seduzir para negar o nome de Jesus. E quando nós não negamos o nome de Jesus, você sabe que Jesus é o caminho, você sabe que ele é o único Deus a ser adorado, aí você quer segui-lo, você sabe disso, aí você decide segui-lo. Mas e os ensinamentos errados? E aquelas pessoas que ensinam coisas aí porque tem gente falando bobagem em tudo quanto é lado? Tem aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas ensinavam uma doutrina errada, pegavam o evangelho de Jesus e ensinavam de outra forma. Então nós temos que tomar cuidado, igreja. Hoje, eu e você, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós recebemos nas redes sociais. Hoje tem muita gente falando em nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Tem muita gente mascarando a sua vida, falando que é de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. O que Jesus estava chamando a atenção da igreja de Pérgamo, que ela precisava se manter fiel às Escrituras, se manter fiel ao Evangelho. E qual é a palavra que nós aprendemos hoje com a igreja de Pérgamo, nesses dias que nós precisamos conhecer a palavra de Deus? Jesus, ele tem a espada, ele tem a palavra na boca dele, a palavra sai da boca dele. A palavra que sai da boca dele é como uma espada afiada de 2 gumes. Não tem como, você pode esconder do homem, a gente pode esconder do homem, pode esconder do pastor, pode esconder do fulano, do ciclano, do marido, mas não tem como esconder de Jesus. Não tem como esconder da palavra de Deus. Jesus disse que se a igreja não se arrependesse, Jesus viria e lutaria com eles com a espada que sai da sua boca. Toda mentira será derrotada pela verdade.
Hoje podem contar mentira de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Como eu falo com vocês aqui, pra gente conhecer o falso evangelho, a gente precisa conhecer o verdadeiro. Para conhecermos a mensagem mentirosa, porque o mentiroso vem de várias formas. A mentira, ela vem vestida de diversas maneiras. Ela não tem uma característica fiel. A verdade, a verdade do contrário, ela é fiel. A verdade é uma só. A verdade só tem uma cara. Agora, a mentira tem várias. Então, não tem como você descobrir, decifrar a mentira se você não conhecer a verdade. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Porque quando você estuda a palavra de Deus, você adquire sabedoria. Sabedoria de Deus, e é a sabedoria que faz você discernir quem é de Deus e quem não é. Qual mensagem, aquilo que você está ouvindo é de Deus de verdade ou não? E por que existe tanta mentira, gente? É porque somente pela verdade que a gente vai ser salvo. Por isso que existe tanta mentira. O diabo põe mentira na boca de muita gente. Põe mentira vindo de todo jeito. Mentira que parece ser verdade, para poder enganar as pessoas. Diz a palavra que a mentira vai fazer até sinais e prodígios para enganar os escolhidos. E nós temos que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado da sua vida. Você tem que se preocupar com isso. Você tem que preocupar com a sua salvação. Você tem que se preocupar em ficar preparado para não cair no engano da mentira. Porque Jesus, ele tinha algo a favor da igreja de Pérgamo, mas o que Jesus tinha contra a igreja de Pérgamo é que ela aceitava, ela tolerava ensinamentos falsos, ensinamentos medíocres, ensinamentos que visavam lucro, que visavam ensinar as pessoas a fazer o errado apenas por causa do dinheiro. Aqueles que seguem o caminho errado por causa do dinheiro, não vão entrar no reino dos céus. Quando Deus é o dono do ouro e da prata, ele disse, minha é a prata e meu é o ouro. Não significa que ele tem prata e nem que ele tem ouro. Significa que toda a prata e todo o ouro da terra, toda a riqueza da terra pertence a ele. Ele não pode te dar um emprego justo? Ele não pode te dar um lucro justo? Será que você tem que fazer o errado porque Deus não pode te dar o certo? Deus não pode te dar o honesto? Ai, meu Deus, Deus não é assim. Deus não é assim. Ele honra aqueles que honram o nome dele. Aqueles que são fiéis, aqueles que permanecem fiéis à sua palavra e não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, esses vão prosperar e prosperar andando em cima de verdade, não em cima de mentira. E lembrem-se, a mentira tem várias caras. Ela vem disfarçada até de anjo de luz. Ela vem disfarçada até de verdade, mas nós temos que tomar cuidado. Para finalizar, Jesus diz para a igreja de Pérgamo, quem tem ouvidos ouça, foi o que eu disse no início, abra a mente. Abra os seus ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. O que é o maná escondido, gente? É a palavra, é os mistérios de Deus, é os segredos de Deus, é a sustentação de Deus, é o sustento de Deus para a nossa vida. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. O vitorioso, ele vai ter nome novo. Deus vai mudar a história, Deus vai fazer coisas novas na vida dessa pessoa. Deus vai dar do maná. Então eu quero dizer para você, a gente pode seguir a mentira, se quiser, pode. Para poder ter lucro, pode. Mas o vitorioso, aquele que decidiu andar na palavra de Deus, ser fiel às escrituras, ser fiel a Jesus Cristo, ele vai comer do maná escondido. Ele vai comer dos mistérios de Deus. Ele vai comer do melhor dessa terra. Ele vai ter um nome novo, uma história nova. Deus vai levantar ele, vai fazer ele brilhar em toda a terra, porque é o que a palavra de Deus diz. Ao fiel, Deus vai colocar em cima, acima de todas as coisas. Nós precisamos entender isso e atentar para essa palavra. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé. Senhor, Poliana Amaro. Senhor, eu peço ao Senhor nesse momento para que o Senhor venha, Pai, firmar no nosso coração o desejo de realmente escolhermos o Senhor e a Tua palavra acima de qualquer coisa. Que existem muitas coisas nesse mundo? Existem. Existe muito engano, existe muita mentira com cara de verdade. Existe muito ensinamento errado. Muitas pessoas visando o lucro,
visando dinheiro, mas que o Senhor guarde o teu povo, que o Senhor abra os olhos da tua igreja, que o Senhor abra os ouvidos do teu povo, para que nós possamos ser fiéis ao Senhor nessa terra, acima de qualquer coisa. Porque sabemos que quando permanecermos e formos fiéis, quando vencermos todas as tentações, quando vencermos todas as barreiras, vencermos as falsas doutrinas, quando vencermos, Deus, as tentações, quando vencermos as lutas, quando vencermos as adversidades, quando vencermos, Deus, a falta de entendimento, a ignorância, quando vencermos, Senhor, o nosso próprio coração, que muitas vezes quer nos afastar do Senhor. Quando nós vencermos todas as coisas dessa terra, o Senhor nos dará mistérios. O Senhor nos dará coisas grandes aqui e por fim a eternidade. Que o Senhor possa nos fazer fiéis a Ti. Nos ajude a observarmos o exemplo da Tua palavra e andarmos em cima dela. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.